Ok, iniciou a gravação. Vamos lá. Bom, pessoal, tô vendo aí que pouca gente viu, né? Eu preciso que vocês deem uma olhada porque eu já vou passar, a gente já vai passar aí, eu conversei com o Luiz Maurício, para a gente iniciar já os primeiros trabalhos utilizando o Python, né? Então vocês precisam dar uma olhada nos vídeos, são vídeos curtinhos, né? Bem tranquilo. Hoje ainda vão sair mais 2 tópicos para vocês darem uma olhada lá. Tá? E eu já vou passar a primeira tarefa, né? Para vocês já começarem a mexer em Python. Tá? E essa tarefa já vai valer alguma coisa lá, alguns pontos na nota, né? Eu vou até conversar aqui com o Luiz Maurício. Luiz, como é que você pensou aí com relação a essa avaliação? A gente pode passar um grupinho de uma dupla de alunos para fazer esses trabalhos? Como é que você acha? Eu acho que em dupla, assim, estourando em três já é suficiente. É o suficiente, né? Já é. Bota em quatro, um não vai fazer, com certeza. Fica enrolado. Sempre é o tricolor, o vascaíno que não faz. Flamenguista sempre faz. Ah, tá bom. Tá bom. Pessoal, então vamos fazer assim, ó. O pessoal tá pedindo tri aí. Então vamos fazer assim. De dupla até no máximo um trio, tá? O que que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês fazerem já como uma primeira avaliação um pequeno jogo, tá? Um jogo bem simples, né? Quando eu liberar hoje esse tópico, vai estar descrito lá como é as regrinhas desse jogo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, eu preciso que vocês façam um pequeno jogo o computador vai sortear uma sequência de números. Por exemplo, o computador coloca um número, vamos botar o número 5. Tá? Aí esse número, depois ele some. Aparece o número 5, a pessoa digita o número 5. Depois aparece o número 5 6, aí some, a pessoa tem que digitar 5 6, né? Então a pessoa vai ter, perdão, aparece só o número 6, aí a pessoa tem que digitar o primeiro número 5, depois o segundo número 6. Tá? E assim vai se repetindo. Então o terceiro número aparece, vamos supor, 7. Então a pessoa tem que digitar 5 6 7. É lógico que esses números vão ser sorteados de forma aleatória. Tá? O computador vai determinar quais vão ser esses números. Né? Vão guardar, provavelmente num vetor, eu vou explicar isso para vocês direitinho lá no vídeo. Tá? E aí vocês vão ter que repetir, a pessoa vai ter que ficar tentando memorizar esse jogo. Quanto mais ela conseguir memorizar, melhor para ela. Vamos botar assim, ela ganha mais pontos. Né? Quando ela errar, o computador avisa que errou e fala, olha, você acertou uma sequência de números, de 5 números, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ah, não é tão. O João Vitor está preocupado aqui, né? Que é difícil. Não, não é difícil, não, João Vitor. Eu vou mostrar para vocês direitinho. Ahn, Deixa eu ver aqui. Poderia mostrar um exemplo? O Hugo está perguntando. Ó, vamos imaginar o seguinte: deixa eu compartilhar minha tela. Mas isso vocês vão ter um tempinho para fazer também, tá? Eu não vou. Não é para semana que vem ainda não. Daí 2 semanas para vocês, que é o tempo de vocês verem os vídeos também, né? Tirarem as dúvidas. Me falem aí se vocês estão vendo o meu computador. Por enquanto, não, Pio. Começou agora. Foi? Começou. Mas não é aqui o que está apresentando, é Francisco Neto. Hã? Francisco Neto, é você, não? Sou eu, sou eu. Aqui pode colocar o pedido da questão no Moodle. Sim, eu vou colocar lá. Tá, João? Eu vou botar a descrição do programa direitinho.
Tá? Hoje, quando eu liberar esses 2 tópicos, aí vai aparecer direitinho lá para vocês. Ah, não, pois é, tá vendo, Bruno? Tá tranquilo, né? Ó, o Fabiano era mais exigente, né? A gente está sendo mais tranquilo com vocês. É. Então, olha só, pessoal, deixa eu Por explicar. enquanto. Por enquanto, a gente vai acelerando aos poucos. Então, olha só, pessoal, imagina o seguinte, ó, deixa eu ver se vocês vão enxergar. Deixa eu aumentar aqui as letras. Acho que não é aqui, não. Só dá mais. Oh, aumenta tão pouquinho. Comprou mais, não vai não? Pois é, Ctrl mais, não. Ah, agora foi. Aumentou um pouco, sim. Aí, Aumentou, aí. beleza. Então, olha só, pessoal, a ideia é o seguinte, imagina que o cara vai jogar, vai aparecer na tela assim, um texto, né, falando assim, repita, aparecer para o usuário assim, repita a sequência, né? Aí aparece um número lá, 5 para o usuário. Aí ele vai ter a opção de digitar um número. Aí ele digita 5. Beleza, até aí tranquilo. Aí o computador vai mostrar 6 para ele. Aí ele tem que digitar 5 e 6, porque foi o primeiro número e o segundo. Aí o computador exibe mais um número, por exemplo, 20. Aí ele tem que digitar 5, 6 e 20. É como se fosse um pequeno jogo da memória, tá? Que ele vai digitando a sequência dos números à medida que eles forem aparecendo, né? Então o computador mostrou esse, depois mostrou, né? O computador sempre mostra só o último número, tá? Ele tem que ir lembrando, a gente vai ter que apertar, vai ter que limpar essa tela, eu vou mostrar depois para vocês, né? Para que ele não veja exatamente esses números que ficaram anteriormente, né? Então ele vai ver só o último número. E aí vai aparecer o próximo. Aí, se ele acertou, vai aparecendo o próximo número. Então ele tem que ir acertando. 5, 6, 20, 50. Tá? Quando ele errar, o jogo se encerra, tá? O jogo termina e ele vai apresentar, ó, você acertou 5 números, 4 números, por exemplo. Tá? Ele vai falar, ó, você conseguiu acertar 4 números da sequência. Tá? É um jogo muito simples, é lógico, né? Mas é só para a gente ter essa familiaridade aí com o Python. Tá? Então, para isso, eu preciso que vocês vejam os vídeos que eu coloquei lá na plataforma, tá? E preciso que vocês comecem a minha sugestão é o seguinte, que vocês vão fazendo junto com o vídeo que eu vou colocando, tá? Eu começo o vídeo muito simples, usando só o console, e depois começo a escrever um pequeno código, que é um outro jogo, tá? Lá nos vídeos eu faço um jogo de adivinhação do número, né? O computador tem um determinado número, que se não me engano lá no vídeo é o número 42. Peraí, deixa eu aumentar aqui Lá no vídeo é o número 42, tá? O número secreto, o usuário não está vendo. E aí ele digita um número qualquer, por exemplo, 50. Aí o computador fala para ele, ó, esse número é grande demais, então digita um número menor. Aí o cara vai, digita 20. Não, agora digita um maior. Então ele vai fazendo isso, né? Ele tem um número de tentativas para conseguir acertar esse número antes que... Ou as tentativas acabam ou ele acerta o número, né? Então é um outro jogo muito simples, mas só para mostrar a linguagem Python para vocês.
Tá? Esse jogo de adivinhar os números é o jogo que eu mostro lá. Nesse jogo tem todas as estruturas necessárias para vocês fazerem esse que eu vou passar agora nesse próximo tópico para vocês, tá? Que é para repetir essa sequência, né? A única coisa que não tem lá é essa questão do armazenamento dos números em um vetor de números, né? A gente precisa guardar quais foram os números que o computador foi sorteando para que a gente saiba se o usuário digitou eles certinho, na ordem certa, né? Mas isso eu mostro para vocês no vídeo, antes de vocês terem que entregar esse trabalho, tá? Então aí acho que eu vou deixar... O que você acha, Luiz Maurício? Podemos deixar esse trabalho para 2 semanas para ele? Sem ser semana que vem a próxima? Rapaz, eu acho que esse povo está muito animado. Eu acho que era melhor deixar até sexta-feira. Até sexta, né? Sexta tá bom. O que vocês acham? Tá doido? Tá com saudade de Fabiano, pô? Tô Pois reclamando é. que Em 2 aulas vocês faziam, pô. Eu acho que tá tranquilo. Ai, ai. Não, mas tranquilo, pessoal. Acho que assim, para vocês verem os vídeos, né? Dado a nossa situação e tudo mais, pra vocês verem o vídeo, assistam essa semana todos os vídeos que eu vou colocar lá. O trabalho eu vou descrever direitinho. E na semana que vem a gente tira alguma eventual dúvida que ficou, tá? E aí vocês me entregam durante a próxima semana, depois que a gente tirar as dúvidas, vocês ficam aí, vão me repassando o trabalho, tá? Para que a gente já possa ter uma primeira avaliação de vocês. Tá? Mas é um trabalho fácil, não é um trabalho difícil não, tá? É um trabalho tranquilo. No Python, vocês vão ver que é muito fácil fazer isso, né? Opa, chegou um colega de vocês, espera aí. No Python vocês vão ver que é muito fácil desenvolver essa atividade, não tem muita complicação, né? E assim, é uma forma também da gente começar, né? A gente precisa começar a programar, tá? Dá para rodar isso tudo lá no replete.com, tá? Aqui está aquele código, só para vocês terem uma ideia, que já está lá no vídeo, né? Esse é o código para adivinhar o número. Ainda não tem o sorteio, para vocês verem que eu estou indo bem devagarinho. Olha lá, não fiz ainda randômico, né? Então existe um número. Vou até mostrar o código aqui para vocês. Ó. Existe aqui um número, né? Que é guardado, e aqui o início das tentativas e quantas tentativas a pessoa tem para acertar o número, né? Então, enquanto o número de tentativas não ultrapassar o total, ele vai ficar preso nisso aqui, né? Perguntando para o usuário, para ele digitar o número e testando. Olha como é que é fácil. Tá? Então, é um simples while. Eu mostro lá no vídeo para vocês como que utiliza esse while, né? Como que faz essa estrutura em bloco. Mas vocês estão olhando aqui, olhando para o Python, essa que é a grande vantagem dele, né? Porque quando a gente bate o olho no Python, vocês que estudaram Pascal, por exemplo, né? Ou acho que chegaram a VC também, né? Um pouquinho, né? Não sei qual disciplina, mas... Ou Java também, acho que viram Java também, né? Olha lá, para quem já viu Java, já viu essa estrutura de repetição aqui, o while, tá vendo? Então, ela vai ficar presa aqui, vai ficar, enquanto essa condição for satisfeita aqui, enquanto o número de tentativas não ultrapassar esse total, ele vai ficar preso aqui nesse código. E aí vai ficar imprimindo na tela, tá, o número de tentativas, né, e vai ficar perguntando para o usuário, ó, digite um número. Se esse número que o usuário digitou, né, ele é maior do que o segredo que está guardado aqui, né, que é 42, tá? Ele pede para digitar um número menor. Se esse número for menor do que o segredo, olha lá, ó, então ele fala, digita um número maior. Tá? Quando se não for nem esse caso, ó, eu mostro aqui essa estrutura do if, do elif e do else, tá? Então vocês vão ver lá no vídeo
como é que funciona essa condicional. Vocês já viram isso em outras linguagens, tá? Mas aqui no Python é muito mais fácil, né? Vocês reparem que não tem marcação, por exemplo, de início, né? Igual no Pascal. Se não me engano, no Pascal tinha o begin e o end, né? Assim, Pascal? Tinha begin e end para marcar um bloco, né? Tinha o if. É isso. Hã? Isso. Não, eu falei, é isso, é delimitador de início e fim de bloco de comando. É. O begin e o end. E no Java tinha que usar chaves, né? Abria uma Abre chave. chaves e fecha chaves. Isso. Aqui no Python, vocês nem precisam se preocupar com isso. Vocês simplesmente vão usar esses dois pontos aqui para marcar. Olha aqui, ó, igual no while, né? Abrir um bloco. E aí, a próprio recuo do código vai marcar o fim desse bloco. Então, a indentação do código, que a gente chama de indentação, é esse recuo, né? Quando a gente coloca o texto para dentro aqui do bloco. Isso aqui que está marcando, ó. Quando eu falo aqui, ó, se segredo se número for maior do que segredo, ele vai fazer o quê? O que tiver recuado aqui, ó. Então é esse print, tá? Se não, olha aqui, se ele vai fazer esse outro aqui, ó. Tá? Se É, não, isso, pode falar. isso é uma coisa muito importante que a gente precisa destacar bem, Kiko. É. Por quê? Porque muitos alunos, eu observo isso muito em microcontroladores. A indentação, na maioria das linguagens, na grande maioria das linguagens, ela é opcional, ela é meramente organizacional. É. Ela simplesmente serve para você organizar melhor o seu código. Eu, particularmente, quando eu pego um código que não está indentado, eu tenho dificuldade até de enxergar o código direito, a lógica do código. Então, eu prefiro um código organizado. No caso do Python, a indentação, ela não é organizacional, não. Ela define como é que ficam as estruturas, como ficam as estruturas. Então, se vocês não organizarem o seu código do jeito que o professor Kiko está falando aí, dificilmente vocês vão ter uma lógica funcionando da maneira que vocês pensaram, porque os delimitadores de início e fim de blocos de comando aqui não existem. O que o Python usa é justamente o recuo nas indentações para definir o que está dentro de quê. Exatamente. Faz parte aqui, vou aumentar um pouquinho para vocês verem, faz parte da sintaxe do código, né? É, Realmente tem que fazer esse recuo do texto para ele saber onde começa e onde termina esse bloco. Tá? Então, e por exemplo, os editores de Python, eles dão até uma linhazinha aqui, como né, do while, do if, tá tá vendo? aqui, ó. O if, Não sei se vocês estão entendeu? enxergando aqui essa linha, estão vendo? Ó, essa marcação, eu não sei se está saindo aí no compartilhamento. Para mim aqui tá. Olha lá, pessoal. Aqui, por exemplo, o else está falando onde ele começa e onde ele termina, né? Inclusive aparece um menos aqui. Eu posso contrair esse bloco, né? Ou expandir, ó. Então esse bloco que está aparecendo aí, ele é determinado. A sintaxe dele é por essa indentação aqui, ó. É esse recuo que marca um determinado bloco. Tá? Então a lógica fica muito simples, o código fica muito enxuto, porque não tem esses marcadores de início e fim, por exemplo. Tá? Então a próprio recuo já faz isso, o código fica menor. Né? Então olha lá, ó. Se o cara acertou, entra nesse else aqui, né? Porque o código, o número que ele digitou não é nem maior nem menor. Tá? Então ele acertou. Né? E aí o programa se encerra porque eu faço o número de tentativas alcançar o total de tentativas. Então ele sai do while. Né? Então se a gente rodar esse programinha aqui, ó, né? Deixa eu trazer um pouco para cá o console. Repara que está tudo no site, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer também no computador. Quem instalou o Python aí no computador pode fazer que vai funcionar também. Então, por exemplo, se o usuário digitar um número, vamos supor, 45, né, ele pede, ó, digite um número menor. E aí o número de tentativas aumenta, porque está aqui no código, né? Número de tentativas era o que ele tinha mais um. Tá? E isso vai ficar repetindo até chegar a 5. Vamos errar aqui 5 vezes,
né? Vamos botar aqui 30, aí o cara digitou 40, aí a última chance dele, deixa eu tirar esse, ó, última chance dele, ele botou 43, era 42, 43. Então, olha lá, você errou, fim do jogo. Tá? Agora, se ele acertar, vamos errar uma e acertar a próxima, por 45, menor, aí ele botou 42. Olha lá. Né? Você acertou, fim do jogo. Tá? Por quê? Porque ele já colocou o número de tentativas aqui no máximo para justamente sair fora desse while. Tá? Então, tudo que está aqui eu explico para vocês ao longo desses tópicos aqui, explicando em detalhes, tá, pessoal? Como é que funciona o print, tá? E por que o print está escrito dessa forma aqui, né? Aqui no caso ele identificou, né, uma string, e aí a gente pôde utilizar a função o método, né, de format dessa string, tá? Outras formas de fazer também esse print eu mostro. Oi? Faz só um testezinho aí com eles. Você já fez um teste só para ratificar bem essa questão da indentação. Puxa o tentativas recebendo 5 para trás. Ah, sim. Sim. Ó, repare que a linha aqui, né? A linha aqui, ela já desapareceu, né? Essa primeira linha do else aqui. Se eu concatenar agora, se eu comprimir esse else aqui, o tentativas vai ficar de fora, ó. Olha lá, ó. Porque ele já não faz mais parte do else. É isso que o Luiz Maurício falou aí, ó. Né? Se eu rodar agora, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Né? Esse tentativa já não vai acontecer dentro desse if, tá vendo? Nem desse else. Né? Ele vai acontecer logo no começo, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos rodar aqui. Ó, digite um número, vou botar aqui 45. Olha lá, digite um número menor e fim de jogo. Por quê? Porque ele já colocou tentativas igual a 5. Fez o if, né? O número era menor, então ele caiu nesse primeiro if aqui. Tá? E aí, perdão, o número... tá certo, digite um número menor, o número que ele digitou era maior. Né? E aí ele já colocou aqui tentativas igual a 5 e fim do while, né? Porque quando ele voltou aqui, ele já estava com o valor 6, né? Porque ele recebeu 5, depois mais 1, e aí ele já ficou igual a 6, que é maior do que o total de tentativas, que era 5. Perceberam? Então esse cara saiu desse bloco. Tá? Se eu colocar ele de novo, aí o programa funciona corretamente. Isso é uma característica aí do Python, né, que obriga a você escrever de forma organizada, né, que é uma vantagem do Python. Entenderam aí, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí, no caso? Sim, às vezes a gente acha chato organizar um código, né? Tem que fazer o código de forma... Mas essa característica do Python, essa e outras características do Python, elas ajudam muito a quem vai usar, quem vai mexer no seu script. Né? A gente tem que lembrar que o Python, ele não é uma linguagem compilada. Você vai entregar o seu script para outra pessoa. Tá? Então a pessoa vai ter acesso a esse código. Tá? Então é importante que ele esteja bem organizado. E a própria linguagem força vocês a organizarem. Forçam vocês a organizarem. O Rodrigo está falando aqui, é só apertar Tab, isso mesmo. Tá? Apertando Tab aqui, ele já faz a indentação correta. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal, nessa questão aqui de uso do Python? Viram aí como é que é fácil? Né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Uma linguagem muito tranquila de vocês trabalharem. Tá? E assim, a gente está num ritmo, por enquanto, bem tranquilo, justamente para vocês terem essa prática aqui com Python, para a gente ver os problemas, porque podem acontecer alguns problemas aí de acesso, né?
eu enfrentei, tá, pessoal? Deixa eu dar uma dica para vocês. Quem for utilizar o Python aqui no Replit, tá? Aconteceu comigo umas 2, 3 vezes, inclusive em um vídeo está registrado lá, que houve uma lentidão. Inclusive, essa lentidão chegou a me parecer um travamento do site, né? Parece que o código simplesmente não rodava. Tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente copiava esse código, por garantia, eu fazia um Ctrl+C desse código, tá? Nunca perdi o código aqui não, tá? Nunca aconteceu, mas por garantia eu copiava esse código para um bloco de notas, alguma coisa assim, e atualizava o site. Tá? Vinha aqui e recarregava a página. Tá? Mas sempre que eu recarreguei, ele voltava com o código certinho. Olha lá, igual ele está fazendo aqui. Tá? Mas pode acontecer, tá, de você acabar perdendo o código. Então, eu sugiro que vocês façam um Ctrl+C antes de fazer essa recarga. Tá? No site eles falam que não, que nunca acontece. Realmente nunca aconteceu comigo, mas por via das dúvidas. Tá? Mas se acontecer esse pequeno travamento, saibam que é normal. Tá? Aconteceu comigo também, mas poucas vezes, aconteceu umas 2 vezes só. Né? Então não se apavorem aí, não achem que não vai funcionar, que é um erro do seu código. Não, se você clicou em Run e ele demorou demais para executar, só atualiza aqui, copia o código por garantia, atualiza a página que deve funcionar. Tudo certinho. Beleza? Dúvida aí, galera? Pelo chat, não. Opa, chegando mais Pelo gente. chat a galera está Tem alguma dúvida? entendendo. O importante, gente, quer dizer, a dúvida, elas vão surgir à medida que vocês forem, de fato, implementando. Tá? Teve alguns comentários aí de, identar é muito chato. Eu digo a vocês com toda certeza, à medida que vocês se acostumarem a indentar, vocês vão ter problema de enxergar o código e dele não indentado. Então, ele fica outra coisa à medida que a gente acostuma. E quando a gente acostuma, a gente já vai montando os blocos, tudo prontinho. Na hora de criar o bloco. Você cria o bloco, já define como é que está a estrutura. Você não fica arrumando depois do código. Você tem que arrumar na hora que você está fazendo. Isso acaba virando uma prática tão grande que depois que você, de fato, acostumar, você acaba nem enxergando direito como é que era o código anterior. Pô, como é que eu fazia isso? Olha só, que troço horroroso. Não indentava nada. Vai pegar uns algoritmos lá do Fabiano, vai ver assim, putz, grilo, que troço horroroso. Isso é natural. Mas para isso, precisa praticar. Esses probleminhas iniciais, eles servem para vocês começarem a se ambientar na linguagem. Exato, exatamente. Por isso que eu peço a vocês, igual o Luiz Maurício está falando, eu peço a vocês para vocês irem fazendo conforme eu vou desenvolvendo lá no vídeo, tá? Porque aí vocês vão ter exatamente essa visão. Se eu não indentar, o que vai acontecer? Muda a lógica, é o que o Luiz Maurício falou. Tá? Se você não fizer certinho o recuo do texto, o interpretador lá, o console do Python, ele vai entender aquele código com uma lógica diferente. Né? Então, vão fazendo passo a passo dos vídeos que eu vou mostrando para vocês, que aí vocês vão entender exatamente onde cada estrutura entra e como que tem que ser feito esses recuos em cada estrutura, tá? Para que vocês acompanhem a lógica do programa. Tá? Mas é muito fácil, vocês vão ver que é muito mais fácil do que o Pascal, por exemplo. Né? Vocês vão ver que é muito mais tranquilo. Tá? Vocês entenderam aqui, eu vou mostrar para vocês, vou liberar aqui os 2 tópicos que vai estar a descrição do programa. Mas vocês entenderam o joguinho que a gente passou para vocês aqui? Para vocês fazerem? Alguma dúvida quanto ao como o funcionamento do jogo?
Não é dúvida, assim, de como implementar, né? Isso aí, tomara que aconteça. É bom que aconteça algumas dúvidas. Mas sobre como deve ser o jogo, vocês entenderam? Rafael está perguntando qual o aplicativo para programar em Python. Rafael, você pode usar esse site aqui, cara. Você pode usar esse sitezinho aqui, ó, né? Replete.com. Tá? Aqui nesse próprio site já tem tudo. Você se cadastra lá e aí na hora de criar um código, deixa eu voltar aqui no início do... Aqui, ó, quando você cria a sua conta, você pode vir aqui. Deixa eu voltar aqui nas minhas máquinas. E aqui você pode criar uma nova réplica, né, que eles chamam de réplica aqui. Tá? E aí você vai dizer se você quer Python, se você quer JavaScript. Olha só quanta coisa você pode simular aqui, né? Mas aqui no caso, o nosso é o Python. É o primeiro que aparece aqui. Tá? Clicando nesse Python, você vai dar um nome para esse projetinho seu, né? Projeto do jogo, por exemplo. E vai criar. E ele já vai construir essa maquininha do jeito prontinho para você, ó, com console, aqui para você ter a saída do código e a parte que você vai escrever os seus scripts aqui. Tá? Então você já pode criar o seu código aqui mesmo. Tá? Isso fica salvo, você tem como compartilhar, tem como convidar, como vocês vão fazer aí em dupla, né, no máximo em trio, você pode convidar o colega, né, só pegar o login dele e aí vocês participam juntos aí do mesmo código, tá? Para vocês irem editando juntos. Então é uma ferramenta interessante aí para vocês desenvolverem. Entendeu? O PyCharm também é uma opção, tá? Vocês podem baixar aí o PyCharm se vocês tiverem. Pode ser Notepad, pode ser qualquer editor ASCII que vocês tenham, tá? Se vocês quiserem usar o computador, utilizem esse Geane aqui que eu mostrei para vocês, tá lá no vídeo, né? Como fazer a instalação. Se não me engano, tá no atendimento que a gente fez da primeira semana. Tá? Esse é um editorzinho também muito leve, né? Que vocês... Não precisa de um hardware pesado, ele roda em máquinas assim, que às vezes não tem uma capacidade de memória muito forte, ele roda muito bem. Isso. Tá? E aqui você pode escrever seu código Python, só vir aqui, arquivo novo, né? Olha aqui, ó, arquivo novo. Opa, perdão, com template, né? Arquivo novo com template de Python. Olha aqui, ó, main.py. Tá? E aí ele já cria a estrutura para você, ó. Tá? A gente nem chegou nesse nível aqui dessa estrutura, tá? Você pode, como a gente está bem no comecinho do Python, você pode até apagar isso tudo aqui e escrever, né, qualquer coisa aqui, por exemplo, só para fazer teste. Pode copiar e colar aquele programa lá. Pode. Não muda, é direto, não muda nada. Não muda nada, deixa eu pegar lá para vocês verem. Ó. Dá tempo ainda. É o mesmo programa do Replit. Isso. Deixa eu voltar aqui. Ah lá, mas aqui no Replit fica salvo, tá, os projetinhos de vocês, tá? Então vocês podem retornar ele aqui. Acho que foi esse, né, que eu estava editando. Olha lá. Então ele já fica salvo lá. Tá? A gente deu essa oportunidade aí de usar esse simulador porque muita gente aí não tem um computador, né, para poder... Olha lá, vou colar aqui, ó. Então olha lá, colei aqui, né? Vou salvar esse arquivo aqui. Teste jogo. Bota aí, Fluminense, 2ª divisão. Jamais. Nem quando cai. Olha lá, ó. Abriu um terminal aqui para mim.
Ou não? Peraí. Ele está embaixo. Não, o meu computador que tá é uma carroça, cara. Ah, por falar em computador lento, o meu não é nenhum exemplo não, tá? Porque o meu é o mais lento de todos. Ó, a gente vem sempre aqui, ó, em construir, executar, tá? Num computador funcionando, isso aqui ia executar para mim, mas ele não quer abrir um terminal para mim. Por quê? Boa pergunta. Eu acho que já estou com o OBS. Quando eu estou com o OBS funcionando, cara, nada mais funciona. Mas enfim, esse é um editorzinho aqui que vocês podem utilizar. Tá? Ele é bem levinho, é como se fosse um bloco de notas. Tá? A vantagem dele é que ele reconhece o Python aqui. Tá? Então vocês vão ter exatamente essas linhas que o Luiz Maurício falou e que aparece lá no Replit também, que vocês podem minimizar, maximizar, tá? Para vocês terem acesso aqui aos blocos, né? Então fica toda essa parte, quando vocês digitam um comando, eles completam para vocês. Então tem essas facilidades aí do editor, né? Entenderam? Mas quem quiser usar o site, também está funcionando. Luiz Maurício, você lançou lá a presença da galera? Sim, sim. Eles estão digitando já presente aí. Pessoal, então, para a gente fechar aqui, deem uma olhada, quando for mais ou menos aí daqui a 1 hora mais ou menos, só o tempo de eu arrumar lá o Moodle, eu já vou colocar então os tópicos, mais dois tópicos e inclusive esse trabalho que eu já pedi para vocês. Tá legal? Deem uma olhada lá. Tá bom, galera? Obrigado aí pela presença de vocês. Algum recado, Luiz Maurício? Não. Daqui a pouco, microcontroladores. Tamo junto. Já mandei pelo link e mandei pelo grupo da turma aí. Vocês querem que coloque aqui o link? Coloca, aproveita. Aproveita, eu vou colocar aqui. Peraí. Deixa eu... Opa. Tá? Olha a gravação aí, Kiko. Então valeu, pessoal. Vou interromper aqui a gravação e aí na semana que vem a gente tira as dúvidas.